Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, que envolve imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Envolve, portanto, tributo federal. Eu sei que muita gente torce o nariz quando a gente fala sobre imposto de renda pessoa jurídica e CSLL, mas é importante que você entenda esse julgado. No final do vídeo você vai perceber, inclusive, que o entendimento do Supremo é até simples, é até fácil, mas esse julgado é importante porque o Supremo entra em rota de colisão com o STJ acerca do entendimento sobre a incidência do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL, e aí vale o que entende o Supremo, porque a matéria aqui é constitucional. Então, seja pela importância dos tributos federais, seja porque existe decisão divergente entre STJ e Supremo Tribunal Federal, essa decisão que nós vamos analisar é importante para os seus concursos, especialmente concursos da Advocacia Geral da União, porque os tributos aqui são federais. Isso pode muito bem estar numa prova de procurador da Fazenda Nacional, mas o entendimento, pela importância dele, pode estar em provas de PGE, pode estar em provas de PGM. Vamos analisar, portanto, o que disse o Supremo no recurso extraordinário 1.063.187. O tema é o 962, a matéria principal é direito tributário, envolve, nesse caso aqui, tributos federais. O tema é importante, como disse, para a Fazenda Federal e não deixa de ser importante para as fazendas estadual e municipal. Vamos, como de praxe aqui no canal, entender o caso. Imagine que uma empresa pagou o tributo federal a maior. Pagando o tributo federal a maior, óbvio que ela pode ajuizar a ação de repetição de indébito tributário para receber aquilo que ela pagou de forma indevida. E ela faz isso com base no artigo 165, inciso 1 do CTN. Eu recomendo que você pause o vídeo e leia atentamente o artigo 165, inciso 1 do CTN, que inclusive é objeto de provas objetivas dos concursos da advocacia pública com certa frequência. Esse dispositivo prevê a possibilidade de cobrança junto à receita a partir da qual eu realizei o pagamento indevido do tributo, independentemente de prévio protesto. Essa parte aqui é importante no que diz respeito ao dispositivo. Isso cai em concurso, preste bastante atenção, portanto, pause o vídeo e leia o 165, inciso 1 com cautela. Bom, quando eu ajuizo a ação de repetição de indébito tributário e a minha pretensão jurídica é julgada procedente, esse valor que eu paguei indevidamente vai voltar para mim. Como? Ele vai voltar para mim o principal mais juros de mora e correção monetária. O tempo que eu fiquei sem o dinheiro e o tempo que o dinheiro ficou à disposição da Receita, ele volta para mim, calculado em cima dele, juros de mora mais correção monetária. A União Federal calcula juros de mora e correção monetária a partir da aplicação da taxa Selic. Você encontra essa informação na Lei 9.065/95. E aqui, na via de mão dupla. A União paga, no caso, juros de mora e correção monetária, nesse caso, calculados a partir da taxa Selic, aos contribuintes nas ações de repetição de indébito tributário, por exemplo, porque ela cobra juros de mora e correção monetária que é devida a ela a partir do pagamento de tributos federais, a partir também da aplicação da taxa Selic. Então aqui é via de mão dupla. Taxa Selic tanto para juros de mora e correção monetária devidas ao contribuinte, pagas pela União, quanto aquelas devidas à União, pagas pelo contribuinte. Via de mão dupla, a taxa Selic, você precisa entender que a um só tempo, uma vez aplicada, remunera juros de mora e correção monetária. Bom, quando o contribuinte vai receber esse valor, o valor total ele tem uma composição bem simples, que vai ser justamente a soma do que foi pago a título de principal, indevidamente, que retorna ao contribuinte, mais juros de mora e correção monetária, leia-se aqui, taxa Selic. A pergunta que foi levada ao Supremo Tribunal Federal a partir do recurso extraordinário que nós estamos analisando aqui, 1.063.187, tema 962, informativo 1031, é a seguinte. Sobre esses juros de mora e essa correção monetária, que são pagos ao contribuinte, a partir da aplicação da taxa Selic, sobre esse valor, juros de mora mais correção monetária, leia-se taxa Selic, incidem imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido?
Ou seja, no momento em que se paga ao contribuinte o principal, mais juros de mora, mais correção monetária, sobre juros de mora e correção monetária, incidem esses tributos, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido? Foi justamente a pergunta que o Supremo respondeu no recurso extraordinário que estamos analisando. E a resposta do Supremo, sem mais delongas, é essa aqui, ó. Os valores relativos à taxa Selic, leia-se juros de mora mais correção, recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, não compõem a base de incidência do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas ou da contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, esses tributos aqui, eles, nesse caso, não incidem sobre aquilo que foi pago ao contribuinte a título de aplicação da taxa Selic na ação de repetição de indébito tributário. E por que isso? Porque o Supremo entende que o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido, para que elas possam nascer na seara tributária, é preciso que o contribuinte, nesse caso, tenha tido aumento de capital, ganho patrimonial. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A incidência do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido depende de ganho patrimonial. A partir dessa premissa, nós temos uma tabela que te salva na prova, que é a seguinte, ó. A taxa Selic, ela remunera juros de mora e correção monetária. O Supremo entendeu que não há ganho patrimonial a partir da aplicação da taxa Selic. Os juros de mora, o Supremo entende que tem natureza jurídica de danos emergentes. Os danos emergentes visam a recompor as perdas que o contribuinte teve pelo tempo de ausência que ele ficou sem o valor. Ele pagou para a Receita, ficou sem o valor, então os danos emergentes juros de mora visam recompor o prejuízo que ele teve pela ausência do valor na mão dele. Então não representa, no entendimento do Supremo, aumento patrimonial. A correção monetária, aí é bem simples, ela não é acréscimo de valor, ela não representa acréscimo de valor, ela só representa a recomposição inflacionária. Então, como não há ganho de capital, aumento patrimonial, nem nos juros de mora, nem na correção monetária, ou seja, com a aplicação da taxa Selic, o Supremo entende que não incide imposto de renda pessoa jurídica, nem contribuição social sobre lucro líquido, a partir daquilo que se paga a título de repetição de indébito tributário. Então, essa é a tabela a partir da qual o Supremo estabeleceu a sua premissa principal. Não incide nem imposto de renda pessoa jurídica, nem contribuição social sobre lucro líquido, a título do que se paga na repetição de indébito pela aplicação da taxa Selic, ou seja, juros de mora mais correção monetária. Eu só preciso que você tenha muito cuidado, porque o STJ pensa diferente, ou pensava diferente. O STJ tem uma decisão de 2013 onde existe um ponto de divergência com a jurisprudência do Supremo, e o ponto de divergência é esse aqui, ó. Quanto, diz o STJ, aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, e não obstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes. Esse é o ponto de divergência principal. Ou seja, o Supremo entende que a natureza jurídica dos juros de mora é de dano emergente, o STJ entende que a natureza jurídica dos juros de mora é de lucro cessante. Sendo lucro cessante, há aumento de capital, haveria a incidência do imposto de renda pessoa jurídica e da CSLL. No que diz respeito aos juros de mora para o Supremo, o dano emergente é a natureza jurídica, não há ganho de capital, não incide IRPJ nem CSLL. Então, esse é o ponto de divergência entre STJ e Supremo. Sendo que, como a matéria é constitucional, vale aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O STJ aqui vai ter que se curvar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, enquanto o STJ não tiver uma decisão onde ele efetivamente se curva ao Supremo, eu penso que o examinador pode pedir na prova o entendimento do STJ. Aí você precisa fazer a diferenciação entre a natureza jurídica dos juros de mora para o Supremo, que é de dano emergente, e a natureza jurídica dos juros de mora para o STJ, que é de lucro cessante. Então, por isso, para o Supremo não incide imposto de renda pessoa jurídica nem CSLL nos juros de mora, para o STJ incide porque é lucro cessante e no Supremo não incide porque é dano emergente. Então, cuidado, porque isso pode ser uma bela questão de segunda fase nos concursos da advocacia pública, exatamente para explicar a diferença acerca da natureza jurídica dos juros de mora, no que diz respeito à decisão do STJ e no que diz respeito à decisão do Supremo, para decidir se há ou não incidência de IRPJ e CSLL
no que diz respeito àquilo que remunera a taxa Selic no indébito tributário. Agora, nesse caso, repito, vale a decisão do Supremo, porque a matéria é constitucional, mas pense que o examinador pode muito bem questionar para você o que pensa o STJ a respeito. Então, como falei no começo do vídeo, embora muita gente torça o nariz quando a gente fala dessas siglas, né, tributos federais, perceba que a decisão do Supremo Tribunal Federal é até de fácil entendimento. Essa tabela aqui te salva, essas duas tabelas aqui te salvam. O que é devolvido ao contribuinte é o principal mais juros de mora e correção monetária, taxa Selic, e essa tabela aqui diz que não se aplica IRPJ e CSLL aquilo que remunera a taxa Selic no indébito tributário, porque juros de mora e correção monetária não importam em aumento de capital. O Supremo entende que a natureza jurídica dos juros de mora é de dano emergente, enquanto que o STJ pensa que é lucro cessante. Muito bem. Como disse, não é de difícil entendimento a decisão do Supremo, especialmente também porque existe uma decisão do STJ em sentido contrário em relação aos juros de mora, que pode ser muito bem questionado na tua prova. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.